Dando sequência à correção da prova 25 e 26, agora a gente vai resolver essa questão de número 18. Suponha que a Marinha do Brasil realizará um desfile naval passando pelo litoral do Rio de Janeiro no próximo dia 7 de setembro. No desfile serão utilizados navios de 4 classes distintas, nas quantidades descritas na tabela abaixo e idênticos por classe. A formatura contará com uma única coluna com navios equidistantes e um alinhamento perfeito. Ou seja, um militar de um navio observa apenas um navio que está imediatamente à sua frente. Calcule a probabilidade de organizar a formatura de forma que ao menos 2 fragatas visualizem outro navio de mesma classe e assinale a opção correta. Tá, então temos um total de 4, 7, 7, 14 fragatas, não, 14 navios. E a gente está olhando para as fragatas que são 4. Se a gente analisar, temos 10 navios que não são interessantes na nossa posição da fila. Então, você vai pensar da seguinte maneira. Você tem 10 navios, navio 1, navio 2, navio 3, navio 4, navio 5, navio 6, navio 7, navio 8, navio 9, navio 10. Esses 10 navios, a posição da fila tanto faz, o que nos interessa é que eu possa posicionar 2 fragatas, que elas, ao menos 2 que elas se olhem. Então, repara bem que se eu coloco essas 2 aqui, elas se olham, se eu colocar essas 2 aqui, elas se olham, né? Uma outra possibilidade seria pensar em pegar essa fragata, eita, apaguei ela, e colocar ela aqui, junto com a outra, né? Aí você vai perceber que elas ainda vão se olhar, né? As 2 aqui na frente, elas também, as 4 seguidas, elas também se olhariam. Aí depois viria a fileira de 10 naviozinhos que não se olham. Então, eu vou pensar da seguinte maneira: você tem 2 maneiras de resolver esse exercício. Separar por casos, onde as 4 estão juntas, né? Ou você tem um grupo de 2 e outro grupo de 2. Ou pensar no princípio do evento complementar, onde eu tenho um grupo de fragatas que elas não se olham, né? E aí eu digo grupo de fragatas é tipo todas separadas, né? Elas completamente separadas. E aí eu digo que são completamente separadas e tenha sempre um navio entre elas, né? Ou eu tenho um grupo de 2 fragatas e as outras 2 separadas, que você tem 2 se olhando e as outras 2 não se olhariam. Então eu vou separar em 2 casos, né? Primeiro caso, todas separadas. Você vai entender agora que eu vou resolver. Todas separadas. Se eu coloco todas separadas, eu vou pensar naquela posição dos navios, né? E aí eu vou pensar onde eu vou colocar essas fragatas. E aí você pode colocar elas aqui, 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 aqui ou aqui. Você tem 11 possíveis lugares para escolher essas 4 fragatas. Então isso aqui seria uma combinação de 11, escolhe 4. Isso aqui é 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Cortou, cortou. Vai me dar 330 maneiras de organizar essas fragatas separadas. Segundo caso, eu tenho um grupo de duas juntas e 2 separadas. Separadas. Ou seja, eu tenho 2 juntinhas, né? Então, 2 fragatas juntinhas e 2 separadas, ó. E 2 separadas. Separar agora eu não preciso. Quando eu digo todas separadas, é uma fragata, outra fragata, outra e outra, tá? Isso que eu quero dizer com todas separadas. Quando eu quero 2 juntas e 2 separadas, essas 2 se olham, mas essas 2 não vão se olhar. E ele quer que ao menos 2 fragatas visualizem outro navio de mesma classe, né? Então, as 2 separadas não satisfaz o que o enunciado pede. Eu precisaria que eu tivesse elas 2 no mínimo juntas, né? Para elas conseguirem se enxergar. Então, para eu resolver esse caso, dos 11 espaços que eu tenho só 3 posições para serem escolhidas. É uma combinação de 11, escolhe 3. É 11 vezes 9 vezes 8. 11 vezes 9. Ai, ai. 11 vezes 10 vezes 9 sobre 3 vezes 2 vezes 1, né? Cortamos algumas coisinhas, tipo
O 3 corta com 9, fica 3. Então aqui vai ser metade de 330, né? Então vai ser 1, 6, 1, 5. E aí essas três, após escolher essas três posições, você pode colocar primeiro as duas juntas no meio, as duas juntas no final. Então isso aqui multiplica por 3. 165 vezes 3. Então isso aqui, 3 vezes 5 dá 15, levamos uma. 3 vezes 6 dá 18, uma dá 19, levo uma, 4, 6, 4, 9, 5. Então o total de casos que eu não quero, seria calculado por 330 mais 495, né? 330 mais 495. Essa soma aqui vai me dar 5 no final. 9 e 3 dá 12. Levou uma. 825. Beleza. Então até aqui o que a gente fez? Só para recapitular. Eu peguei e analisei que para eu poder calcular a forma como eu poderia organizar esse exercício, né? Seria primeiro colocando todas elas separadas. Estou olhando para o princípio do evento complementar, né? E com elas todas separadas, eu visualizei da seguinte maneira. Eu falei, ó, eu tenho essas 14 fragatas, eu vou posicionar as 10 que não me interessam. Aí eu fui lá e coloquei essas 10 que não me interessam em qualquer lugar. Aí eu coloquei essas 10 em qualquer lugar. E aí após escolher essas 10 ocupando qualquer posição, eu, coloquei elas em qualquer lugar mesmo. Eu fiz a combinação de 11 escolher 4, que é todas as 4 fragatas separadas, né? São 11 espaços entre os navios que eu fixei primeiro. Então, achei 330 e analisei um segundo caso. Eu falei agora, eu posso colocar duas juntinhas e duas separadas, que essas duas separadas invalidam o que eu estou procurando, né? E no princípio do evento complementar eu tenho que calcular todos os casos que eu não quero, né? Então eu analisei que eu tinha 11 espaços, dos quais eu queria 3. Eu tenho um grupinho das duas juntas e as duas separadas, então eu tenho que escolher 3 desses 11 espaços para poder organizar na minha fila os navios. E aí eu percebi que isso me dava 165 com 3 possibilidades para cada uma, né? As duas juntas pode ir no início, no meio e no final, então 495 casos. Agora, o total de maneiras distintas que a gente pode encontrar a posição dessas fragatas seria uma combinação de 14 escolhe 4. Tem 14 lugares na fila, né? Então, o total seria a combinação de 14 escolhe 4. Então, isso aqui é 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá para cortar esse 4 vezes 3 com esse 12, né? E o 2, pelo menos com esse 14, que vira um 7, né? Dá para cortar alguma coisinha, né? Então vamos encontrar, por enquanto, 91 vezes 11. Tô com preguiça de multiplicar. Então agora a gente vai analisar o seguinte. Então a probabilidade desse evento complementar acontecer... Eita! Probabilidade do evento complementar, né? Vai ser igual a 825 dividido por 91 vezes 11. Tá, será que dá para simplificar por 7, por 13 ou por 11, né? Se esse cara for dividir 825 por 11, né? Eu diria que cabe 7 vezes, tira 77. Aí sobra 5. Opa, maravilhoso, dá 5. Então, dividindo por 11, né? Cortando esses dois aqui, eu acabo encontrando 75 sobre 91. 75 é múltiplo de 3 e de 5. E o nosso numerador era múltiplo de 7 e 3, então isso aqui já é a fração irredutível. Então, pelo princípio do evento complementar, a probabilidade do evento ao acontecer é 1 menos a probabilidade do evento complementar. Então, isso aqui vai ser 1 menos 75 sobre 91. Então, isso aqui é 16 sobre 91. Então, a alternativa correta para essa questãozinha de número 18 aparece lá na letra B. Então, princípio do evento complementar. Existe, então, como eu falei no início, outra possibilidade da gente analisar, né? Que é quando vemos os casos em que as fragatas poderiam ficar juntas, se olhando, né? Que as 4 juntas
E você tem a possibilidade de ter duas aqui, e elas se olhando. E você também pode analisar essa maneira, né? Também seriam combinações. Combinação de 14, escolher um, né? Que aí seriam as quatro juntas, e duas juntas e duas juntas. Você pode analisar também por combinações. Os outros navios, o de apoio, de corvette, de patrulha, não me interessa a posição que eles vão ocupar. Isso é indiferente para o nosso exercício, né? Então, é como se eu fosse dizer o seguinte: quando eu calculei o caso de todas elas separadas, vou pegar isso e multiplicar pela permutação dos outros navios. Quando eu calculei o caso de todas juntas, vou pegar isso e vou multiplicar pela permutação de todos os outros navios. E quando eu calculei os casos totais, vou pegar isso e vou multiplicar pela permutação de todos os outros navios. Então vejam bem que o numerador e o denominador cortaria, né? É um problema de probabilidade. No problema envolvendo apenas o total de maneiras, eu teria que olhar para os outros, podendo interferir no meu exercício. Nesse caso, como no final eu teria que multiplicar pela permutação dos outros navios, essa permutação dos outros navios corta. Então, não vai fazer diferença no nosso exercício. Então, pelo princípio do evento complementar, achamos 16 sobre 91. Eu preferi usar o evento complementar por conta do ao menos, né? Ao menos duas fragatas visualizarem outro navio, né? Porque a gente tem, como ele diz ao menos duas, você geralmente quando você fala a ideia de pelo menos duas, você tem duas, três ou quatro, né? Então você tem outras possibilidades ali. Então, para não ficar pensando quais seriam esses casos, eu optei por usar o nosso princípio do evento complementar.